Primeiro de junho, 2009, quinta-feira, 6h30 da manhã. Estou atrasada para o trabalho e tenho um relatório para entregar. O escritório fica a 3 quilômetros de casa e passei a noite toda em claro para terminá-lo. O relatório de produtividade me foi pedido pelo meu supervisor 3 minutos antes de sair da minha sala ontem. E não é preciso dizer que eu não estava preparada para aquela tarefa. Na verdade, estava preocupada com outras coisas mais importantes naquele momento, como, por exemplo, a prova na faculdade, que me dava dor de cabeça só de pensar. O trânsito estava pesado, como sempre está nessa hora do dia. O motorista do táxi, para meu desespero, puxava a conversa toda hora. Evitei muitas de suas perguntas e finalmente ele me deixou em paz. O caminho que faço todos os dias a pé para o serviço me toma 40 minutos de caminhada. Com o táxi pretendia fazê-lo em menos de 20. Infelizmente levei 36. Depois de pagar pela viagem, atravessei a rua com pressa. Ainda estava atrasada mesmo assim. Desci correndo e pulei para dentro do prédio, tão grande era a minha pressa em chegar antes do meu supervisor. O chão de mármore brilhava por debaixo de meus pés e quase levei um tombo quando escorreguei correndo em direção ao elevador. Detalhe, o prédio tem 123 andares. O meu escritório fica no 114º. Segurei os papéis do relatório com uma das mãos, joguei o notebook que estava pendurado no meu ombro esquerdo para trás e apertei o número impresso no botão luminoso da cabine de aço, 114. Olhei aflita no relógio. Meu supervisor nunca se atrasava. Aproveitei aqueles minutos para ler mais uma vez minhas anotações sobre o relatório. Eu o apresentaria na sala de reuniões. Reli várias vezes tentando pegar algum erro, mas não tinha nenhum. Ótimo, estava tranquila. Agora é só esperar mais um pouco e desembarcar no meu andar. Olhei para o painel acima da câmera de vigilância e o elevador estava no 49º andar. Olhei para o meu relógio de pulso e desejei que o elevador fosse mais rápido. De repente me veio um pensamento. E se meu supervisor já tivesse chegado mais cedo logo hoje? Preferi deixar de lado essa neurose e me concentrei no que tinha de dizer quando estivesse na frente dele. Acho que não disse antes que sou estagiária. Disse? Bom, então tá dito. E todos sabem como são tratados os estagiários. Olhei mais uma vez no relógio. 1º de junho de 2009, 8h14, segunda-feira. Temperatura 24 graus. Relaxei. Acho até que dormi. Acordei assustada. Levantei-me rapidamente e olhei no relógio. 13 de agosto de 2014, quarta-feira, 23h12. Temperatura 25 graus. Não! Gritei. Olhei no indicador do painel da cabine, 51º andar. 5 anos havia se passado e eu subira apenas 2 andares. Isso não era possível. Apertei desesperada mais uma vez o botão do meu andar, na esperança tola de chegar mais rápido. Eu realmente estava muito atrasada agora, e eu ainda achava que podia chegar a tempo. Nem sei de onde veio esse pensamento, mas continuei com ele, mesmo sendo maluco. O elevador não se movia mais rápido. Comecei então a esmurrar a porta. Tentei abri-la, pulei, gritei para a câmera de vigilância. Nada adiantava. Desesperada pensei no meu supervisor que me esperava, no meu estágio, na minha vida. O relógio estava quebrado com certeza e agora eu não sabia mais quanto tempo havia se passado desde a hora em que adormeci. Fixei meu olhar no indicador dos andares e percebi que ele não mudava a numeração. De repente também percebi que o elevador não se movia, ou movia-se tão devagar que não era perceptível. Tudo o que eu podia perceber era uma lentidão assustadora,
como se a vida, a partir daquele instante, fosse vivida em câmera lenta. Desolada, sentei-me no chão da cabine à espera de que algo acontecesse e me tirasse daquela enrascada. Olhava para a lâmpada no teto, para os botões dos andares, para a câmera de vigilância, os detalhes entalhados no rodapé que decorava a cabine, os meus sapatos que brilhavam e me mostravam espanto em meu rosto. Perdi a capacidade de discernimento. Enlouqueci. Pensei em chorar, ou talvez em esperar um pouco e perceber o engano em que a minha mente havia me enfiado. Talvez fosse o trabalho estressante ou a noite mal dormida por culpa do relatório que estavam me pregando uma peça, uma cena de humor negro em minha vida. Fechei os olhos e tentei não pensar em nada, e então fazer uma imagem de um grande vazio coberto por um negro manto de veludo incontrolável em todas as direções. Ficaria lá, naquele espaço mental por algum tempo, o necessário para pôr fim àquela loucura. 16 de abril de 2021, sexta-feira, 10 horas e 8 minutos, 26 graus. Dizem que viver é perigoso, que a vida é fácil, a gente é que complica, que tudo que acontece nos ensina algo. O que eu estaria aprendendo com tudo isso? Que o elevador estava quebrado? Ok, é mesmo, está quebrado. Agora estou no 72º andar e subindo. Desisti de me desesperar com a situação. Sentei no chão da cabine mais uma vez. Tirei o notebook da pasta e os papéis. Olhei todos os detalhes do relatório e me lembrei da dificuldade que foi prepará-lo. Faria uma ótima palestra e surpreenderia meu supervisor. Quem sabe poderia até ser contratada em definitivo pela empresa. Rasguei todas as folhas em vários pedaços pequenos e coloquei-as no bolso. Liguei o micro. Não pensava em mais nada. Apenas no 3 de espada. Ele me faria ganhar. Paciência é um jogo que tranquiliza a gente, não é? O tempo passou. Entre um jogo e outro, fui acalmando e tomando apego pela minha situação. Olhei mais uma vez tudo ao meu redor dentro do elevador. Detalhes que me escapavam no dia a dia, agora estavam mais claros para mim, como se gritassem pela minha atenção. Uma pequena mancha escura no grande espelho na parede do fundo, alguns micro-arranhões ao redor das paredes de aço, o ventilador que se movia tão lentamente que não circulava o ar, uma poeira aqui, outra ali. As grandes coisas estão escondidas nas pequenas. Os detalhes, quando são observados, são tão grandiosos ou importantes quanto um enorme outdoor vendendo o produto da moda. Talvez faltasse para mim observar melhor os detalhes de minha vida, as minúsculas coisas que me afetam e me fazem ser o que sou. Talvez o elevador fosse a minha metáfora de vida, ou o que quer que fosse afinal, que me levasse a passos largos, velozes e decididos. O que está lento afinal, o elevador ou eu? De repente me peguei pensando em tudo isso e nas circunstâncias em que a vida resolvera me aplicar uma lição. 3 de setembro de 2037, quinta-feira, 18 horas e 43 minutos. Estou no 85º andar, mesmo sem sentir o movimento. O elevador para e me levanto rapidamente. A luz do andar se apaga no painel e a porta se abre. Aconteceu dentro de mim por 1.000.000º de segundo de espanto diante do desconhecido. Uma dúvida incipiente quanto ao fato da porta se abrir e eu reconhecer que não estaria mais sozinha a partir daquele instante. E aquele instante que pareceu infinitamente curto perdurou por horas, enquanto a sensação de estar mergulhada no mais profundo e pesado oceano da Terra me impedia de ver e respirar através de mim mesma. Talvez as horas não tivessem passado de verdade, talvez o movimento não tivesse acontecido, nem o oceano abaixo e acima de mim tivesse me afogado em desespero. Eram aqueles os meus medos tomando conta de mim? Eu me mantinha inquieta por dentro. E então nada aconteceu.
Ninguém entrou e eu não saí. A porta se fechou. O tempo parecia ter inchado naquele mesmo momento e me afogou em desespero. De imediato não consegui falar nada. Apenas tentava vencer dentro de mim a espessa camada gelatinosa de angústia que me prendia junto à outra parede. Por que eu não saí quando a porta se abriu? Era o pensamento que girava feito carrossel dentro da minha cabeça. No painel indicativo acima da câmera de vigilância, podia ver aceso o número 89 agora. Não sei por que me lembrei de minha avó. Terça-feira, 12 de janeiro, 2066, 22 horas exatas. Me olho no espelho e vejo que não envelheci nenhum minuto sequer. Estou no 99º andar e o ambiente já me é familiar. A solidão que no começo me consumia, agora é minha aliada. Talvez ela seja a minha única companheira verdadeira. Lembro-me da vida que levava quando estava lá fora e vejo que sempre fui essa pessoa. Às vezes esquecida pelos outros, deixada de lado em muitos trabalhos e por minha conta fechada e antissocial. Descubro então mais uma metáfora naquela situação insana que agora me pertence. Porque o que te acontece, seja bom ou ruim, passa a te pertencer de uma maneira que você não consegue jogar fora, mas também não guarda por vontade própria. Agora eu tinha, entre outras coisas que me faltavam, a cautela e a reserva. Cuidaria para que o mundo não me fizesse mal, ou eu a ele. Há muito deixei de pensar no meu supervisor e nas consequências que viriam depois da minha falta ao trabalho. Sim, por algum motivo inexplicável, eu ainda podia acreditar que chegaria ao escritório, não importasse quanto tempo levasse. Tirei meu notebook da maleta. Não jogaria mais. Escreveria a experiência porque estava passando, uma maneira de tomar as rédeas de minha vida novamente, e por fim aquele pesadelo. Exorcizar os meus fantasmas, era isso que eu faria. Mas por um breve e infinito momento, cheguei a pensar que tudo aquilo era uma grande bobagem, que um ser demoníaco me pregara uma peça e eu estaria ferrada assim que chegasse ao escritório. Sairia de lá aos pontapés e sem nenhuma carta de recomendação. Mas que droga de vida! Gritei. Nunca fui uma pessoa de sorte. Então por que acreditar agora que teria a sorte em minhas mãos e a distribuiria entre os meus desejos? Viver é difícil. A gente é que pensa que pode simplificar a vida. 4 de novembro de 2097, 12 horas e 1 minuto, 25 graus dentro da cabine. Passei os últimos anos, desde as minhas últimas decisões tomadas e as que ainda tomaria, tentando colocar um pouco de lógica na situação em que me encontrava. Que Deus maligno brincava comigo? Um manipulador do tempo e da vontade do mundo? Desconfio também que eu posso não ser a única a passar por essa experiência aterradora. Por muitas vezes quase enlouqueci de tanto pensar e cheguei a quase ter certeza de ter enlouquecido de fato. Estarei eu realmente louca? Ou talvez sempre tivesse sido uma louca vivendo entre os normais? Para alguma coisa essa experiência serviu. Agora sei exatamente quem eu sou. Desde que a bateria do notebook acabou, escrevo a fim de colocar em dia minha conversa comigo mesma. Infelizmente, acho que antes de chegar ao meu destino, ficarei sem tinta ou sem paredes. Sinto um solavanco na cabine. Olho no painel e vejo a luz do 100º andar acender-se. Em sua lentidão apressada e sua luz diáfana, o deus da incerteza soa o alarme tentando me iludir. Finjo que ele não existe. Não me importo mais com as horas ou os anos, nem com a falta do sono ou de comer. O tempo deixou de ser algo ininteligível para mim. Posso e consigo andar através dele. Entro e saio por portas esmeraldinas e outras tão etéreas que me atormenta não poder construí-las em outras escalas menos frágeis. Fixo meus olhos no painel indicativo dos andares. Imobilizo meu corpo e minha respiração à espera do grande momento. Sinto o movimento de partículas atravessarem meu corpo
e terminar por morrer no chão de concreto da cidade. Por muitas vezes ouvi o tilintar de nuvens em formação lá fora, armando uma grande chuva. Senti o frio do aço das paredes e a cumplicidade do espelho a me lembrar durante todos esses anos a minha maldição. Falta pouco agora, eu sei. 1º de junho, 2109, 4 horas e 6 minutos, 19 graus. Chego ao 114º andar. Já esperava por isso. Estou finalmente chegando ao escritório. Meu sofrimento termina agora. Ouço o sinal sonoro e a luz vermelha se apaga no painel da cabine. O último solavanco. Pego minha maleta do chão, me preparo para o que vier. Esperei muito tempo por este momento, e a única coisa em que não pensei foi numa boa desculpa para meu atraso. A eternidade pode durar uma vida inteira, ou alguns milésimos de segundos. O tempo brincava comigo antes de abrir a porta, e eu já podia sentir o movimento dos dois, da porta e do tempo. Ele agarrou-me com suas mãos encarquilhadas num abraço forte, como se quisesse me atirar para fora da cabine. Fechei os olhos porque já podia ouvir vozes do outro lado da porta. Ouvi movimentos de passos e o tilintar dos dedos nos teclados. Uma folha de papel foi rasgada. A máquina de copiar copiava. Eu estava pronta agora para voltar. Quando o primeiro filete de luz começou a invadir a cabine, ouvi uma sirene. Um som que nunca havia escutado estes anos todos. Era como despertador dentro de minha cabeça. Abri os olhos e meu corpo estremeceu num movimento involuntário. No relógio ao meu lado pude ver. 1º de junho, 2009, quinta-feira, 6:30 da manhã. Estou atrasada para o trabalho e tenho um relatório para entregar.